Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao guia prático e definitivo de como vender qualquer coisa para qualquer pessoa em apenas 5 passos. E não tem nada a ver com enganar ou manipular pessoas, e sim entender profundamente como que essas pessoas tomam decisões e usar isso a seu favor, e independente de qual que é o nicho, qual que é o produto que você está vendendo. Eu já fechei venda de mais de R$ 9.000 para um cliente que só estava vendo o preço. Eu já fechei vendas que eu achava que estavam completamente perdidas. Eu já consegui converter o cliente que já tinha falado que não queria o produto. Tudo isso utilizando esse guia prático e definitivo de como vender qualquer coisa para qualquer pessoa. Entende o seguinte: não existe um produto que é impossível de vender. Existe o vendedor que não sabe como gerar valor em cima desse produto. E é isso que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo. Passo 1. Entenda o que está por trás do não. Por que esse passo é mais ignorado? Porque muitos vendedores, quando escutam um não, eles já entram em modo de defesa, passam a argumentar, rebater e até mesmo desistir da venda aí, a partir do não. Só que tem de uma coisa: quando o cliente fala não, dependendo de como que está a conversa, isso significa o quê? Eu quero comprar, mas tem uma coisa ou algumas coisas que ainda estão fazendo eu não optar por isso. A função do vendedor é identificar exatamente isso, porque geralmente o não, ele é um reflexo de falta de compreensão de valor, falta de urgência, medo da mudança. Às vezes o cliente ele teve algumas experiências passadas ruins, ou muitas vezes ele está na fase errada do funil. Então, às vezes, de fato, não é o momento dele comprar aquele produto ali, pelo menos não essa oferta que você está falando do jeito que você está passando ele para ele. Você tem que personalizar isso daí de uma forma mais atrativa, entendeu? E o que você deve fazer? Você deve perguntar antes de oferecer. Antes de apresentar qualquer coisa, posso entender melhor o que você está buscando resolver hoje? É uma pergunta que funciona muito para você conseguir captar um diagnóstico real, né? Se eu pudesse resolver um problema para você agora, qual seria? A partir dessas duas perguntas, você consegue ter clareza de exatamente quais são as expectativas que esse cliente está tendo em relação ao seu produto, à sua empresa ou a você, e através dessas respostas, você consegue dar um direcionamento melhor para a conversa de uma forma muito mais assertiva. Então, por exemplo, você é um vendedor de plano de academia. Ao invés de você falar, temos planos a partir de R$ 89, você deve perguntar, o que exatamente você está buscando melhorar fazendo a contratação desses nossos serviços? O que exatamente você está querendo mudar? Através disso, você consegue ter uma sondagem muito boa, identificar exatamente qual que é o objetivo dele assinando esse plano de academia. Passo 2. Construa uma ponte emocional com o cliente. As pessoas compram de quem elas confiam. A confiança não nasce de argumentos, ela nasce de conexão. E como que faz para você gerar essa conexão com o teu cliente? Principal erro, o erro comum que vendedores cometem: entrar direto para o preço, entrar indiretamente argumentos, falar sem criar uma ponte emocional com esse cliente. E se você não acessa essa emoção, você fala com a parte errada do cérebro, que é a parte da razão. E uma venda, para ela ser bem sucedida e você conseguir guiar o cliente de uma melhor forma, você precisa acessar a parte emocional do cérebro do seu cliente. Vender com o emocional e não com a razão. Com a razão, o cliente vai ficar pensando muito, às vezes ele vai pensar em algum argumento que vai fazer ele não querer comprar de você. Então, o que você tem que fazer é guiar esse cliente de uma forma que ele não acesse essa parte do cérebro dele, a razão. E aqui vai algumas coisas que você deve fazer para conseguir gerar essa conexão com o teu cliente. A primeira é: use linguagem acessível e do mundo real do cliente. Muitos vendedores eles gostam de colocar várias palavras difíceis, linguagem técnica. Não faça isso. O que eu costumo falar para os meus alunos, que funciona muito bem e que eu faço na minha operação, é eu falar de uma forma que até uma pessoa de 5 anos, uma criança de 5 anos entenda. Então utilize isso como
como se fosse uma régua, para você ver se você está conseguindo ter muita clareza, está conseguindo passar essa clareza em relação às informações que você quer passar de fato ou não. Demonstre que você entende a dor dele, traga empatia para a conversa. Conte micro-histórias parecidas com a situação dele. O ser humano, desde sempre, desde a época das cavernas, sempre foi fissurado por histórias. Por isso que a indústria do cinema, Netflix, é um tipo de indústria e empresa bilionária. Por quê? Porque pessoas são apaixonadas por história. O que você deve fazer para gerar uma conexão emocional com o teu cliente é contar histórias que vão fazer ele se projetar dentro delas e, através disso, ele conseguir ter pontos em comum com você. Isso acontece muito e funciona muito. Por exemplo, eu entendo muito bem isso. Quando eu comecei a vender, também achava que só técnica resolvia. Até perceber que era sobre entender de gente e não só de produto. Então, através desse exemplo, o seu cliente ele consegue se identificar com essa sua história, se projetar nessa história. E através disso você consegue persuadir ele de uma forma muito mais assertiva, de acordo com o seu exemplo prático. E isso é extremamente perigoso para pessoas que utilizam esse conhecimento de forma errada, né? Então, se é perigoso para quem faz isso, é extremamente poderoso para quem utiliza da forma correta para o bem, né? Passo 3. Use o espelho da dor e do desejo. Aqui vai uma técnica muito utilizada que funciona muito, que é a técnica do contraste emocional. Aqui você mostra para o cliente o que acontece se ele continuar com essa dor e onde ele pode chegar se mudar, que entra o desejo. E a primeira coisa que você deve fazer é trazer a dor com respeito para essa conversa. Se você continuar a se organizar seu time comercial, o que acha que pode acontecer nos próximos 6 meses? Descreva a transformação possível que ele vai conseguir através desse seu produto. Agora imagine sua equipe batendo meta todo mês, previsibilidade no faturamento e você podendo focar em crescimento e não em apagar incêndio. Então aqui você conseguiu trazer a dor para dentro dessa conversa e através dessa dor você ligar ela através da transformação, através desse desejo que vem a partir do seu produto. Essa técnica do contraste emocional é uma técnica muito utilizada e muito poderosa. Use com sabedoria. Uma dica prática é você fazer perguntas que vão fazer o seu cliente criar imagens visuais e se projetar em determinado tipo de situação. Como seria a sua vida se isso fosse resolvido? Ou você já pensou em como estaria se tivesse começando há 6 meses atrás? São 2 perguntas que você pode utilizar aí na hora de vender. Passo 4. Apresente o produto como consequência e não como foco. O erro de 90% dos vendedores é falar do produto antes de dar o contexto. Muitas vezes eles fazem a apresentação como foco, quando ela deveria ser a consequência natural. Muitas vezes eles fazem a apresentação como foco, onde ela deveria ser a consequência natural daquela conversa. O que você deve fazer é apresentar esse produto como se fosse a solução lógica para aquela conversa, para aquele problema que ele está passando. O que você deve fazer também para ter mais assertividade é validar com um cliente antes. Como? Fazendo esse tipo de pergunta aqui, ó. Faz sentido para você resolver isso agora? Quer que eu te mostre como a gente pode te ajudar com isso? São perguntas que vão te ajudar bastante nessa etapa de validação com esse cliente. Através da validação, você sabe se você tem que avançar mais um passo ou se você tem que regredir mais um passo para você conseguir caminhar em direção ao fechamento de uma forma muito mais simples e fácil. Passo 5. Fechamento elegante. Fechamento não é pressão, é condução. Se você conduziu muito bem os 4 passos anteriores, o fechamento ele vai acontecer de forma muito natural. E o que você deve fazer é perguntas que levem à ação desse seu cliente. Planta a semente através da pergunta. Então, por exemplo, qual parte faz mais sentido para você? Ele vai pegar toda a sua apresentação de vendas, aquelas características específicas do seu produto, e ele mesmo vai falar o que fez mais sentido para ele, o que ele mais gostou. Nesse caso, ele começa a se vender, ele começa a vender esse produto para ele.
entendeu? Não necessariamente você. Quer começar com um plano básico ou já ir para o completo? Entendeu? Você vai apresentar as duas opções, as três opções ali, e ele vai escolher de qual dessas três opções ele vai querer que faz mais sentido para ele ou não. Não coloque mais de três opções, porque isso pode confundir a mente do seu cliente e te atrapalhar completamente em direção ao fechamento. Duas ou três opções já é mais que o suficiente. Deixa ele escolher e é isso. Você deve oferecer a decisão como um atalho e não como uma imposição. Isso vai gerar resistência no seu cliente e vai pegar todo esse seu trabalho, esse tempo que você teve ali nos seus 4 passos, e é como se você estivesse jogando no lixo. Ele não vai fechar com você, pode ter certeza disso. Evite o "e aí, vai fechar?". Isso daí é um erro muito amador e vai fazer com que o cliente comece a repensar, utilizando aquele lado do cérebro responsável pela razão. E muitas vezes você conduziu o cliente da forma correta, estava tudo certo. Só que quando chegou no fechamento, você falou alguma coisinha específica que simplesmente pegou todo o seu trabalho e jogou por água abaixo. Cuidado com as falas. Tenha escuta ativa, escute bem, absorva bem e fale só o necessário. Aquilo que você sabe que vai fazer você fechar essa venda. E a conclusão aqui é o seguinte: quando você entende de gente, você entende de vendas. Esses 5 passos são como se fosse um GPS mental para você conseguir fechar qualquer negociação. E o mais poderoso é que ele funciona para qualquer tipo de produto, qualquer tipo de nicho, independente do valor, do ticket que esse produto tem. Isso porque esses 5 passos são fundamentados no comportamento humano. Isso é extremamente poderoso. E se você chegou até aqui, convido você a estar se inscrevendo no meu canal e ativando o sininho para sempre que eu postar um vídeo novo você ser notificado de antemão. Se você quer um acompanhamento individual comigo, onde eu vou analisar toda a sua operação, todo o seu cenário de vendas e a partir disso estruturar um mapa completo e personalizado para você conseguir alcançar o próximo nível de vendas, convido você a estar clicando no link da descrição, preenchendo a minha lista de espera ali, a aplicação da minha mentoria individual, que assim que vagas forem aparecendo, forem abrindo, você será notificado também e muito possivelmente será selecionado. Então é isso, eu te encontro no próximo vídeo.